Olá, turma, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar o conteúdo da aula passada, que foi sobre patrimônio. Patrimônio é um elemento importantíssimo do estudo de contabilidade, por isso que a gente está dando uma atençãozinha maior a esse tema, tá? No estudo do patrimônio, a gente tem que levar em consideração que durante o exercício fiscal, né, durante um ano, o patrimônio ele pode aumentar ou diminuir. Essa variação ocorre de acordo com a movimentação dos elementos que compõem esse patrimônio e também de outras atividades que são realizadas, né? Que poderão produzir receitas ou despesas, que vão afetar o patrimônio de forma positiva ou negativa. Então, sempre que for fazer a avaliação do patrimônio, é importante ter em mente sobre qual tempo essa avaliação está sendo feita, né? A avaliação do patrimônio é de acordo com qual tempo, porque o patrimônio ele não é estático, ele varia de acordo com o tempo. Elementos de resultado. Elementos de resultado são os elementos representados pela receita, despesa, que apontarão o resultado. Ou seja, receita, despesa e resultado são elementos que compõem esse patrimônio, tá? E aí o resultado ele pode ser positivo, que é o chamado lucro, ou prejuízo, né? Que aí, no caso, ou ele vai ficar quando ocorre o prejuízo, o resultado ele é negativo. E aí, quando a gente fala de contas públicas, o lucro é o superávit e o prejuízo é o déficit. Então, essas palavrinhas aparecem sempre no Jornal Nacional, quando fala sobre a economia. Ah, a economia teve um superávit de tanto, significa que sobrou dinheiro. Ah, a economia tem um déficit de tanto, significa que faltou dinheiro, que tem prejuízo, tá? Indo mais a fundo nos elementos de resultado, primeiro a gente vai falar sobre receita. Receita é toda entrada de recurso financeiro, tá? Geralmente ela vem proveniente da venda de bens ou serviços. Numa empresa, normalmente a receita ela entra com a venda daquilo que a empresa vende, tá? Uma característica da receita é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, gerarão o lucro da empresa. Exemplos de receita: vendas de bens, vendas de serviços, descontos obtidos, ou seja, se a empresa vai comprar uma determinada matéria-prima por 10 mil reais e aí ela consegue um desconto, o valor do desconto é uma receita, nesse caso. E juros recebidos também, etc. E aí, só para deixar bem claro isso, para ficar bem fixado, venda de produto, mercadoria ou serviço, isso aumenta o ativo, tá? E aí, quando essa receita ela é à vista, entra direto dinheiro no caixa. E quando é uma venda a prazo, essa receita ela vira direitos a receber, igual nós vimos no vídeo da semana passada. Entendeu? Então, a receita no balanço, a receita ela vai virar ou uma entrada direta de dinheiro no caixa ou no banco, né? Ou então vai ser uma receita futura que aí vai gerar direitos para receber. Segundo elemento de resultados são as despesas, que é que está ligado ao consumo de bens, serviços ou a saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio, tá? Então, são os gastos. Despesas equivalem aos gastos de uma empresa. Alguns exemplos de despesas: água, luz, telefone, salário do mês, depreciação, que é a perda do valor de um patrimônio, propaganda, publicidade, combustível, etc. Tem um monte de exemplo de despesa, tá? Então, só para ficar claro, despesas são gastos realizados nas atividades da empresa que não aumentam o ativo, tá? É consumo de bens. Por que tem que frisar essa questão de não aumentar o ativo? Porque se essa despesa ela for gerar um retorno financeiro, aí não é despesa, aí é investimento. Tá legal? Aqui a gente está falando de despesa, aquelas contas que são pagas, mas que não necessariamente
trazem um aumento do ativo. Não é a base para gerar mais dinheiro, não, é só despesa mesmo. E aí a despesa, quando ela é à vista, ela sai direto do dinheiro do caixa, e quando essa despesa ela é a prazo, ela gera um aumento das dívidas da empresa. O último elemento de resultado é o resultado em si, é o resultado do exercício fiscal, que ele vai ser igual à diferença entre as receitas e as despesas. Então, ele é positivo se as receitas forem maiores do que as despesas, e ele é negativo quando as despesas são maiores do que a receita. Sim, é simples assim, mas isso gera confusão, tá? Então, resultado positivo, a empresa recebeu mais do que gastou. Resultado negativo, a empresa gastou mais do que recebeu. E aí, com base nisso tudo, existem algumas situações patrimoniais possíveis para a empresa. A primeira situação é a situação líquida positiva ou superavitária, que acontece quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações, tá? Que aí, nesse caso, o patrimônio líquido será positivo. Então, nesse caso da situação líquida positiva, a empresa ela recebeu mais, aqui estão os ativos são bem maiores do que os passivos e o patrimônio líquido. Então, essa diferença aqui do passivo menos o ativo gera um patrimônio líquido positivo. Por isso que ele está aqui desse lado, que é a soma desses. Lembra que o patrimônio líquido, ele é o dinheiro do giro da empresa, tá? Então, esse lado aqui, o passivo mais o patrimônio líquido é igual a tudo que a empresa recebeu. Então, como a empresa recebe mais do que gasta, ela tem esse patrimônio líquido. A segunda situação patrimonial possível é a situação líquida negativa ou deficitária. E aqui acontece o contrário. O passivo, a quantidade de despesas, de obrigações, é maior do que o ativo, aquilo que a empresa recebe. E aí a diferença dos dois fica negativa, né? O patrimônio líquido, ele é negativo, é menor do que zero, porque a empresa gastou demais. E aí o que era para virar lucro não virou. Num determinado período de tempo, a empresa vai receber o dinheiro, vai receber os ativos, vai pagar as suas obrigações, mas ainda vai ficar faltando dinheiro. A empresa ainda fica com essa situação deficitária, tá ok? E a terceira situação patrimonial possível é a situação nula, que é quando os passivos são iguais aos ativos e o patrimônio líquido é igual a zero. Ou seja, a empresa não tem nada em caixa, não sobra nada. Tudo que ela recebe é o que ela gasta. Beleza? E aí o patrimônio líquido ele vai ser registrado do lado direito quando for positivo, né? Então, igual aqui, na situação líquida positiva, o patrimônio líquido está aqui do lado direito. Na situação líquida negativa, o patrimônio líquido está aqui do lado esquerdo. Isso é bom ter em mente por que essa diferença? Para que haja igualdade entre os dois lados do balanço patrimonial. Porque o balanço patrimonial, ele é um equilíbrio, né? No próximo vídeo a gente vai voltar a falar sobre o balanço patrimonial. Mas o balanço, ele está sempre em equilíbrio. E o patrimônio líquido, o saldo da empresa, ele vai variar de acordo com o resultado. Se o resultado da empresa for positivo, aí patrimônio líquido vai ficar aqui do lado direito. E se o resultado da empresa for negativo, o patrimônio líquido fica aqui do lado esquerdo. Tá? Conteúdo simples, rápido, só para vocês fixarem bem essa questão sobre o patrimônio. E aí eu trouxe alguns exercícios. Alguns de vocês me falaram que estavam com saudade de fazer umas continhas, então eu trouxe exercícios de contas para você. O que vocês vão fazer? Aqui nesse primeiro exercício, vocês vão classificar, tem vários tipos de conta aqui. E aí, essas contas, tem conta de entrada e conta de saída. Vocês vão ter que pegar material do último vídeo que vocês fizeram, né? O material que eu mandei para vocês no último vídeo. E aí, com base em cada uma dessas contas, vocês vão calcular qual é a situação líquida patrimonial final. Se ela é positiva ou negativa e o valor, tá?
Então, eu quero aqui, se for positiva, você bota mais na frente, se for negativa, você bota menos na frente. Então, recapitulando, vocês vão avaliar cada uma dessas contas, ver se essa conta representa entrada ou saída, de acordo com o vídeo da semana passada, e aí, com base nisso, vocês irão calcular qual é o resultado final dessa empresa, tá? Em cada uma dessas situações. Beleza? E o segundo exercício é, aqui já é mais parecido com o exercício da semana passada, em que vocês vão classificar cada uma dessas contas. Na primeira coluna, se é bem, direito ou obrigação. Na segunda, se é positivo ou negativo. Na terceira, se é ativo ou passivo. E também, com base nisso, vocês vão calcular qual é a situação líquida patrimonial dessa empresa. Se ela é positiva ou negativa e de quanto, tá? São 4 desse último aqui, A, B, C e D. Beleza, gente? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. E além desse vídeo, além desse material, eu vou mandar um outro material em texto para vocês darem uma lida também, tá? Que vai servir como base para a nossa próxima aula. Beleza, gente? Um beijo enorme para vocês.